dia a todos. Eu vou me permitir falar em pé aqui, porque eu gosto de gesticular, enfim, me sinto mais à vontade, como me sinto muito à vontade com todos vocês já, né? Em meu nome, em nome de toda a diretoria que está aqui presente, queria agradecer a oportunidade, né, de a gente poder estar conversando. De novo, parabenizar pela força, pela garra que vocês demonstram, né, nesse processo como um todo. Fiquei muito feliz, né, com a participação aqui também do pessoal do Concel, Tairone, Dr. Herman. Obrigado por vocês estarem aqui contribuindo, né, para a nossa melhora. Todos nós podemos divergir, né, na religião, no time. Eu vi aqui o Marinho é do Havaí, eu sou do JEC, o Jair é do JEC, né? Nós temos nossas religiões, mas todo mundo tem uma coisa no coração que é única nossa, né? Todo mundo quer o bem da Celesc. Ninguém está aqui para pensar em outra coisa do que não isso. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana. E para responder essa pergunta, como eu disse ontem à noite para vocês, né? Para onde vai nos levar esse plano 2030? O que a gente espera da nossa empresa para frente? Eu preparei aqui uma rápida agenda, né? Que vai passar ou relembrar alguns conceitos nossos, né? O que é a Celesc, onde nós estamos, né? Por que a gente fez esse plano? E aí depois a gente vai mostrar um pouquinho dos resultados já obtidos. Eu acho que isso vai dar uma clarificada aí na nossa leitura do processo como um todo, né? Críticas são sempre muito bem-vindas, eu sou muito aberto a todas elas, porque não há outra forma, né, de a gente se aproximar. Quanto mais informação a gente trocar, quanto mais a gente estiver perto das pessoas, seja dos funcionários, seja da sociedade, tanto melhor serão as nossas decisões. Minha como presidente, da diretoria como um todo, né, e nossa como funcionário. Jair, eu vou ficar um pouquinho de costas e tal, mas fica, né, à vontade. Vamos lá? O Vitor vai ser o meu assessor aqui para poder apertar os botões e fazer a palestra rodar. Vai lá, Vitor, por favor. Pode passar. Só relembrando, né, ontem foi falado um pouquinho também da onde nós estamos. Eu gosto sempre de a gente ter isso muito claro na nossa cabeça. O nosso estado é um estado que é pequeno em tamanho, nós só temos 1,1% do território nacional, mas nós somos grandes em produção, né? Nós somos a 7ª maior economia do país. Por quê? Porque nós temos infraestrutura muito forte. Nós temos aí 5 portos, nós temos 3 rodovias federais que nos cortam no sentido norte-sul, uma no sentido leste-oeste. Nós somos o único estado do Brasil que tem todos os seus municípios com acesso asfaltado, e nós tivemos energia elétrica dada pela Celesc. A Celesc foi fundamental em todo esse processo de empreendedorismo, de força, né, e de construção do estado que nós tivemos. Paralelamente a isso também, nós temos uma condição de qualidade de vida muito diferenciada, né? A gente tem que ter essa consciência. Veja, nós somos um estado que só tem 3% de analfabetos, só tem 3% de desempregados, né? Nós somos o estado considerado mais seguro do país, com apenas 12 mortes para cada 100 mil pessoas. Saiu recentemente outro ranking, né? Por 7 vezes consecutivas o melhor estado do Brasil em termos de turismo. Enfim, tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque a gente vive numa condição diferenciada e a percepção que a gente tem aqui em Santa Catarina da qualidade de produto, seja ela fornecimento de energia, de água ou a compra de qualquer material, é diferenciada também. E a gente precisa compreender isso. A gente espera cada vez mais de nós mesmos. Passa para mim, Vitor. A nossa empresa também, né, vale lembrar, quase 60 anos de história, né, e vem passando por uma série de processos. Desde 2011, né, quando aqui nós chegamos junto com vocês, a identificação de uma nova sistemática, né, para que as transformações pudessem efetivamente acontecer. Tá pequeno, mas eu vou mais falar, né, do que vocês lerem. Eu acho que tem um compromisso que é fundamental em todo esse processo, meu, da diretoria, do conselho de administração, e nosso como um todo com a sociedade, né? Que é uma ponte para o futuro, que é um compromisso da transparência. Esse é um processo que eu sempre tive em todos os meus 12 anos de vida pública, né? Eu acho que é fundamental, e eu sei que cada um de vocês quer isso também. A gente precisa concretizar sempre melhor condição de vida para a sociedade, para nós funcionários, né? Melhor qualidade de trabalho, e aí uma série de movimentos foram feitos nesse sentido desde 2011, né? O comitê de ética ligado ao conselho de administração, né? Política de responsabilidade social, política de relacionamento com fornecedores, enfim, uma série de movimentos. Pode passar, Vitor, por favor, que também teve um outro passo importante, que é o portal da transparência. Hoje, senhores, todos os 1.720 contratos assinados desde 2011 com a companhia estão lá disponíveis. Nós tivemos mais de 40 mil acessos nesses contratos, as pessoas olhando, enxergando, vendo. Então, pô, legal, bacana, todo mundo está ciente daquilo que pode estar acontecendo, sejamos nós funcionários ou a própria sociedade. Cima Online, né?
Uma ideia de vocês, uma ideia maravilhosa, senhores. Ninguém no Brasil teve a ousadia que vocês tiveram de mostrar o sistema elétrico de potência, claro, objetivo. Agora, eu estava entrando agora, tinha 3 mil consumidores fora nesse exato momento que a gente entrou, sendo 500 por desligamento acidental e 2.500 por programado. Olha que sistema é esse. Significa 99,9% do sistema ligado, né, no momento como hoje. Ah, tudo bem, o tempo está bom e tal. Essa é a média do nosso sistema, né? Bacana. E mais do que isso, esse processo aqui, senhores, já está no Ministério de Minas e Energia, já está na ANEEL. No dia 6 de junho, a ANEEL vai vir na Celesc olhar esse sistema. Por quê? Porque eles vão tornar isso aqui padrão para todas as distribuidoras do Brasil. Porque o órgão regulador quer isso, ele quer transparência para o consumidor. Ideia de vocês, né? Um troço muito bacana que foi desenvolvido, simples, mas que dá um resultado bastante legal. Vamos lá. Nossa estrutura societária, né? Vocês se lembram muito bem disso, nós somos 80% de capital privado, 20% de capital público, porém nas ações com direito a voto o governo é majoritário, 50,2%. E assim nós queremos ficar. Esse é um compromisso, eu disse ontem, do governador, do vice-governador, meu, da diretoria. Nós queremos a nossa empresa pública e nós vamos manter ela, né? Nós temos... peraí, Vitor, volta só mais um. Nós temos negócios, né? Energia é o nosso principal foco. Nós atuamos em geração, em transmissão, sobremaneira em distribuição, em gás, em água e saneamento com a Casan. Mas nós somos 97% do nosso faturamento de distribuição de energia. E esse é o cerne da discussão que nós vamos estar fazendo aqui. Pode passar. Nós temos uma série de ativos, vocês conhecem bem isso, eu só estou refrescando porque isso vai fazer parte aqui da nossa discussão, né? Na geração nós temos aí basicamente 107 megas, né, com a inauguração de Peri no ano passado, 107 megas usinas próprias, temos uma participação minoritária, né, numa empresa chamada Defesa, que é uma parceria com o Grupo Gerdau, no Rio Jacuí, no Rio Grande do Sul. Temos algumas outras pequenas parcerias, que são mais 10 megas. Na transmissão, são basicamente 2 ativos importantes, né, uma linha de transmissão entre Campos Novos e Blumenau, e agora a inauguração no primeiro semestre desse ano, fruto de um leilão que a gente participou em 2011, 2 subestações da rede básica, uma em Gaspar e outra em Abdom Batista. Essa empresa, né, de transmissão de energia, nós somos sócios do grupo Alupar de São Paulo e da Taesa, cujo controlador é a CEMIG. Então é uma empresa muito interessante, eu falo dela um pouquinho mais para frente. E obviamente o nosso grande negócio de distribuição de energia, né, com ativos gigantescos, quase 160 subestações, 150 mil quilômetros de rede, 1.600.000 postes, 150 mil transformadores de distribuição, enfim, nós temos que administrar tudo isso de uma forma adequada. Bom, nós somos a 6ª maior distribuidora do país em termos de receita, né? Atuamos em 92% do território de Santa Catarina. Hoje, né, já são quase 2.600.000 clientes, né? Então é realmente um parque bastante importante. E aí, passando por geração, eu já falei um pouquinho, pode passar, Vitor, né, as nossas usinas, por favor, pode passar. Pode passar esse aqui também. SC Gás é um outro ativo que a gente tem interessante, né? É o 3º maior volume de gás distribuído no país. Enfim, é uma empresa sólida que tende a crescer. Só não cresce mais porque nós não temos gás disponível em Santa Catarina. Nós somos absolutamente dependentes da Petrobras e eles não têm condição de alimentar, né? Nós teríamos, pelo nosso parque industrial, muita força para consumir e a gente não consegue fazer por conta disso. Bom, rápida introdução mostrando que nós somos hoje distribuição de energia, mas não somos só isso e não podemos ser só isso. Essa é uma das diretrizes que a gente vai enxergar. Recordar por quê, né? Por que a gente está falando de plano diretor, por que a gente está falando de transformação e por que a gente, o Celesc 23 vai levar a gente para outro patamar. Primeira coisa, né? Como nós somos absolutamente distribuição de energia hoje, vale a pena a gente relembrar que até 1995 a distribuição de energia no nosso país tinha uma sistemática. Basicamente 2 características, né? Tentando traduzir de forma muito simples. Qualquer tipo de investimento que a gente fazia em distribuição ia para a tarifa. Qualquer tipo de custeio que a gente tinha também ia para a tarifa, né? Não existia nenhum controle mais rigoroso desse processo. Pois bem, isso fez com que a nossa tarifa, claro que não só isso, mas foi um dos motivos com que a tarifa no Brasil fosse considerada uma tarifa muito cara. A partir de 1995 mudou o sistema, né? Um sistema que passou a ter uma nova denominação, chamado Price Cap, e esse novo sistema mudou essas 2 características. Primeiro, nem todo investimento agora vai para a tarifa. Você precisa ter um investimento considerado prudente.
né? Então tem características. E aí vem, né, algumas colocações feitas pelo Dr. Herman, pelo Taironi, porque determinados investimentos que a gente faça, se a ANEEL não considerar prudente, não vai para a tarifa, ou seja, eu estaria indo contra o caixa da empresa. Então, essa é uma primeira mudança importante. Segunda mudança importante, que nem todo, ou melhor, nós temos um teto de custeio a cada ano estabelecido pelo órgão regulador. Então, eu tenho chamado custos ótimos a serem implementados. Então, essa mudança traz uma característica nova para o setor de distribuição a partir de 1995. Claro que, além disso, né, tem outras coisas, mas interessante esse gráfico aqui mostrar para nós o que nós estamos vivendo hoje. Tudo isso, somado ao slide posterior, que eu daqui a pouco mostro, né, que é a modicidade tarifária, fez ou faz com que, em 1998, de cada R$1 de energia que cada um de nós pagávamos aqui, 35% ia para a distribuição de energia, ou seja, ficava no negócio de distribuição de energia. Com todas essas mudanças, com todo esse aperto do órgão regulador, no ano passado, né, em 2012, 2013, apenas 16% fica na distribuição de energia. Ou seja, a cada ano que está passando, cada ciclo tarifário que está passando, nós estamos tendo menos recursos vinculados à distribuição de energia. Nós estamos tendo que operar de forma mais eficiente, de forma diferenciada. Então essa é uma característica do setor. Pode passar, Vitor. Tudo isso foi também, né, acelerado a partir de 2004, né, com os ciclos tarifários, a modicidade tarifária, ou seja, nós temos que levar energia para todo mundo, essa é uma definição do órgão regulador, com a menor tarifa possível. E aí, as revisões, né, tarifárias, a cada ano, apertam a gente um pouquinho mais, sempre visando eficiência, né, econômica, operacional e investimentos. Então, essa é uma definição do setor, né, a gente precisa ter isso muito em vista. Bom, fazendo ou interpretando esses dados todos, né, e checando, e cada um de nós é hábil o suficiente para poder enxergar, quer dizer, não dá para continuar do mesmo jeito, né? Por quê? Porque o setor mudou, a lógica mudou. E aí, a partir de 2011, então, num diagnóstico feito pelo Conselho de Administração, pela diretoria, por nós todos os funcionários, foi feita uma mudança estatutária na companhia. Essa mudança estatutária nos levou a duas questões importantes. Uma primeira né, o governo do Estado, ele acabou partilhando o controle da companhia, ou melhor, a indicação dos principais executivos, eu como presidente, né, ou os diretores, também aos minoritários da companhia, né? Então, a partir daquele momento, para que o Cleverson seja eleito, eu preciso de quórum qualificado, de 2/3 dos votos. Ou seja, isso dá uma blindagem indo em linha com o que aqui os consumidores estão esperando a nossa companhia. Mais um passo em direção à profissionalização da companhia. Legal, bacana. Mas o segundo ponto relativo ao Estatuto Social foi a exigência de um plano diretor. O que é um plano diretor? É um plano que tem metas, né? Metas físicas, metas financeiras, metas de sustentabilidade, né? Que a gente vai detalhar um pouquinho para olhar a companhia lá na frente, lá em 2030. O que a gente quer dessa companhia? Quais são os passos que a gente tem que seguir? Então, essas foram as duas principais características que saíram desse estudo todo 2012. Esse plano diretor ele foi construído ao longo de 2012 inteiro e no final do ano 2012, em novembro mais ou menos, foi submetido ao Conselho de Administração, como o conselheiro Jair colocou, né, e aprovado lá naquela instância. A partir de então a gente começou a trabalhar. Interessante só perceber que esse plano diretor ele foi concebido sob 3 aspectos. Primeiro, nós olhamos externamente. Por quê? O cenário macroeconômico do país, né, o mercado, o cenário regulatório, que é um cenário dificílimo, né, o cenário de competição que nós temos no setor, enfim, essa foi uma leitura. Segunda leitura, olhamos para dentro da companhia, fizemos uma análise de performance da nossa companhia, como é que os nossos números vêm se comportando ao longo dos últimos anos. E terceiro ponto, uma visão das pessoas, né? O que o conselho espera da companhia, o que os executivos, o que os empregados, o que a sociedade espera da companhia, né? E tudo isso foi respondido, é interessante perceber isso, né? Foram 700 questionários feitos, 700 funcionários da empresa que acabaram nos ajudando a responder um pouco dessas perguntas, né? Pode passar, Vitor. Bom, voltando aqui, ou especificando um pouquinho, a questão da performance da companhia. Quando a gente olhou ao longo de um histórico aqui de 5, 6 anos, ficou claro que a nossa receita crescia menos do que os nossos custos ao longo dos últimos 5, 6 anos. Ou seja, nós tínhamos custos
famoso PMSO, né? Custo de pessoal, de materiais, de serviços e de outros, crescia mais do que crescia a nossa receita. Bom, vamos lá. Na nossa casa, se eu gastar mais do que eu tenho de salário, vai ter problema, né? Então, essa foi um diagnóstico, apenas então somente um diagnóstico. Nós tínhamos uma dificuldade fruto de toda essa transformação do cenário. Esse era um ponto importante. Segundo ponto, nós também tínhamos, né, uma lógica que é esse custo, né, de PMSO dividido pelo número de clientes, né? A gente fez uma comparação de 20 empresas que representam 80% da energia distribuída do país. Empresas públicas e empresas privadas, não importa quem eram, né? E aí a Celesc tinha um custo de PMSO lá no pior quadrante, né? R$ 329 por cliente, ou seja, mostrava que a gente tinha algum grau de desenquadramento e que precisávamos então juntos enxergar e trabalhar oportunidades para isso. E temos, né? E vamos fazer, não tenho dúvida sobre isso. Mas enfim, esse era um diagnóstico feito de forma bastante objetiva. Um outro ponto interessante que eu sempre citei em várias conversas que eu tive com vocês foi o seguinte, né? Nós tínhamos uma parcela B no ano passado. Vocês sabem o que é parcela B, né? O somatório de todos os nossos custeios, nossos investimentos, no valor de 1 bilhão e 57 milhões. Isso é o que a Celesc tinha definido pelo órgão regulador para poder fazer investimento no sistema e para poder custear a nossa operação como um todo. Pois bem, esse valor, senhores, é o mesmo valor que nós tínhamos 10 anos atrás. Essa frase vocês já escutaram falar muitas vezes, né? 10 anos só de inflação 65%. O sistema cresceu mais 40%, mais 32% de clientes para a gente atender. Bom, como é que nós vamos fazer o mesmo valor de 10 anos para atender uma nova lógica hoje? É uma pergunta difícil, né? Como é que a gente tem que fazer para isso? Por que é o mesmo número? Fruto daquilo que eu falei lá atrás, né? Mudou o sistema, mudou a forma como o setor de distribuição foi atuando. E mais do que isso, né? Quando vocês olham ali naquele outro slide, né? Nós tínhamos 1 bilhão e 57 milhões de parcela B, só que o nosso custo foi 1 bilhão e 220, ou seja, nós tivemos um custo maior do que aquele que nós tínhamos de receita. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que vocês ficam vivos, né? Nós nos financiamos no mercado, a gente vai no mercado buscar dinheiro para girar, se ela quer grande para caramba, ela consegue fazer isso, mas isso não é sustentável, né? Isso no longo prazo, ou médio e longo prazo, não é legal. Então nós temos que trazer esses custos para a lógica que o órgão regulador diz. Legal, acho que isso é sabido por todos nós. Um outro ponto interessante também que tem aqui é a discussão de para onde vai esse dinheiro. O órgão regulador diz o seguinte, desse valor de 1 bilhão e 57, ordem de grandeza, você pode gastar 55% para dentro da empresa e 45% para fora da empresa, ou seja, para fazer os seus investimentos. Se a gente pegar a nossa métrica linear, pura e simples, nós gastamos 75% para dentro e 25% para fora. Ah, isso quer dizer que a gente não faz investimento? Não, nós vamos no mercado buscar dinheiro para fazer os investimentos, né? Mas, de novo, essa equação não é a equação ideal para a nossa empresa. Então, nós estamos trabalhando justamente para mudar todo esse processo. Pode passar, Vitor. Bom, chegam então as diretrizes que a gente, em função desse diagnóstico, faz, né, para poder caminhar. Buscar o quê? A sustentabilidade econômico-financeira da empresa. Nós queremos a renovação da nossa concessão daqui a 1 ano e meio. É isso, 1 ano e meio, né? 7 de julho de 2015. 1 ano, perdão, 1 ano. É isso aí, 1 ano. Duas frentes são importantes para esse processo. A primeira frente, sistema. E aí eu acho que nós vamos bem. Nós cumprimos o DEC/FEC ao longo de todos os nossos 60 anos. O nosso sistema, por mais falhas que tem, né, e a gente nunca vai negar isso, sempre tem espaço para melhorar. É claro, qualquer organização tem espaço para melhorar, mas é um bom sistema. Na média nacional é considerado um excelente sistema. Então, para mim, essa não é a frente que vai trazer qualquer tipo de dificuldade para nós. Agora, a frente econômica financeira, o órgão regulador quer enxergar. Como é que vocês estão, Celesc? Vocês são viáveis? Né? Vocês estão adequados? Então, para responder toda essa pergunta, existem aqui encaminhamentos feitos. Né? Enfim, a gente falou de missão, de visão, de valores. Tudo isso aqui foi respondido, como eu falei, por um questionário que 700 colegas celesquianos responderam. E a gente tem lógicas importantes. Passa, Vitor. Pode passar. Bom, em função de tudo isso, né, do estatuto, do plano diretor, a gente vivenciou, então, um plano de eficiência operacional também. Né? E agora eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe de cada uma das coisas. Pode passar. Bom, vamos relembrar.
Nós fizemos um diagnóstico, nós enxergamos que o cenário da distribuição de energia mudou, que por conta disso a gente tem uma performance interna não tão adequada como a gente deveria ter, e aí a gente contratou, né, uma consultoria que, em conjunto com cada um de nós, criou cenários futuros. O que esse plano diretor diz para nós? Duas coisas bastante simples, né? Nós temos que ser muito simples aqui nas nossas avaliações. Primeira coisa, nós não podemos ficar vinculados apenas e tão somente à distribuição de energia. Não dá. Um negócio que a cada ciclo tarifário tem menos dinheiro disponível e nós vamos ficar vinculados a isso, cara, não funciona. Vou dar alguns exemplos para vocês. E não vou nem falar de empresa privada, vou falar só de empresa pública. A Copel. A Copel, parceira nossa do Paraná, tem 45% do seu faturamento vinculado à distribuição. Todo o restante são outros negócios. Todo o restante. Para vocês terem uma ideia, a Copel, no primeiro trimestre desse ano, deu 500 milhões de reais de lucro. Por quê? Porque tem geração pra caramba, vendeu tudo no PLD, fez o que fez. A CEMIG, né? Não estou dizendo que são bons ou maus exemplos, só são exemplos que a gente precisa enxergar. A CEMIG tem 30% da sua receita vinculada à distribuição. O resto são tudo outros negócios. Ou seja, eles não são tão frágeis nesse processo, né? Qualquer mudança na distribuição de energia nos afeta de uma forma muito... no cenário de distribuição, nos afeta muito fortemente. Esses caras têm outras frentes para poder atuar. E é isso que a gente se propõe aqui. Uma das vertentes do plano diretor é, bicho, vamos fazer outros negócios? E vindo de vocês. Vamos fazer, por exemplo, comercialização de energia. Vocês sabem o que é comercialização de energia? Compra e venda, né? Hoje, 25% da venda de energia feita no estado de Santa Catarina já é feita fora da Celesc, por comercializadoras. Isso é um montante de 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais que poderia estar no nosso caixa, já está fora da empresa. Agora, essas empresas que compram energia de outras comercializadoras, elas querem comprar da gente, porque elas confiam no trabalho de vocês, elas sabem que podem se relacionar com a Celesc de uma forma melhor. Então, se a gente, né, for um pouco ousado e cair para esse caminho, por que não fazer um processo? Segundo, transmissão de energia. Essa empresa que nós temos chamada ECTE, essa empresa, ela todos os anos, desde que ela foi fundada, 10 anos atrás, ordem de grandeza, nos dá de 10 a 15 milhões de reais por lucro todo ano. De lucro todo ano. Todo ano. Pô, qual é o trabalho que a gente tem com a ECTE? Vocês sabem? Zero. Nós temos um conselheiro e um diretor lá, que olham a empresa. Trabalho nenhum. Por que a gente não faz mais parcerias dessa? Por que a CTE não entra em outros leilões? Por que a gente não vai na Copel fazer uma parceria com a Copel num processo? Ou com qualquer outra empresa? Nós sendo minoritários mesmo, mas no final do ano o dinheiro está no bolso e ajuda a gente na distribuição. Não pode? Pode. Nós temos o maior parque de ativos de telecomunicações do estado de Santa Catarina. Volto ao exemplo da Copel. A Copel tem uma empresa de telecom, já de alguns anos, que no ano passado faturou 230 milhões de reais. E só aquela empresa deu 50 milhões de reais de lucro. Só aquela empresa. Por que a gente não pode pegar aquele exemplo e replicar aqui em Santa Catarina? Não ajuda a gente? Nós demos 200 milhões de lucro no ano passado inteiro. A empresa inteira. Pode ser também um caminho. Então, novos negócios, novas parcerias. Acho que esse é um processo muito forte. Na própria geração, fizemos a nossa chamada pública, tem 48 projetos sendo olhados na empresa, tem 5 já muito digamos assim, na frente na análise, que eu imagino que em 60 dias vão estar no conselho para a gente poder avaliar se queremos ou não queremos, né? Enfim, mas o que eu queria deixar como mensagem é, a gente não pode ser só distribuição. E nós todos, inclusive eu como presidente, a nossa diretoria, a gente acaba vivenciando muito o dia a dia da distribuição, porque é o cliente sem energia, enfim, são as reclamações. E é verdade, nós temos que cuidar disso também. Mas não só disso, moçada. Se a gente focar nesse troço, nós vamos esquecer que o barco está passando do lado e a gente pode não enxergar as oportunidades futuras. Então, qual é o compromisso que nós temos que ter? Bicho, o meu tempo, eu tenho que parar um pouquinho para olhar isso. E eu me policio todos os dias para olhar isso. Mas também não consigo, né? Porque eu fico ligado naquele simo 24 horas por dia. Vocês sabem que eu faço isso, porque eu ligo para vocês. Né? Mas nós temos que fazer. Então vocês têm que me cobrar disso também, do mesmo jeito que eu tenho que cobrar vocês. Quantas oportunidades vocês podem não ter no dia a dia e que talvez eu não saiba, que talvez o Jair não saiba, que talvez nós todos não saibamos ainda. Uma frente, novos negócios, novas oportunidades. Meu objetivo, daqui a 5 anos,
né, que essa empresa gigante chamada Celesc não tenha 97% do seu faturamento ligado à distribuição. Tem que ter muito menos. Tem que ter muito menos. Nós temos que ter outros negócios caminhando fortemente. Vamos para frente. Pode passar. Pode. Bom, segundo ponto importante do plano diretor. Primeiro, novos negócios. Segundo, negócio existente, né? Nossa chamada vaca leiteira, como se diz aí no jargão popular, né? É da onde vem o nosso dinheiro, é da onde vem as coisas. Distribuição de energia. Nós temos que ter a distribuição de energia vinculada aos parâmetros estipulados pelo órgão regulador. Por quê? Porque nós queremos renovar a concessão. Não sou eu que estou pedindo para vocês, não é a diretoria, né? Cada um vai se cobrar porque a gente quer a renovação da concessão. E a ANEEL vai fazer cara crachá. Tá de acordo? Legal. Não tá? Problemas? Então, essa é uma característica importante do órgão regulador. E para isso, então, a gente trabalhou aqui, ou foram elencadas 5 grandes iniciativas para fazer com que a gente pudesse melhorar, né, esse nosso processo. Pode passar, Vitor. Como é que foi montada tudo isso, né? Nós tivemos uma primeira etapa, de novo, apoiado pela consultoria, né? Foram 14 equipes criadas, 80 funcionários, 80, 90 funcionários nossos que trabalharam em oportunidades, saíram 187 oportunidades de melhoria na empresa. Depois disso, nós fizemos um filtro, caiu para 151, um segundo filtro, caíram para 125 oportunidades, e dessas 125 oportunidades, pode passar, dessas 125 oportunidades, nós tivemos 27 delas que representam 80% dos ganhos que a gente imagina. Ganhos de sinergia, em melhoria de processo, né, em reestruturação, enfim, ganhos que podem fazer com que a gente tenha uma redução do nosso dia a dia. Então, aqui as 5 atividades, eu vou dar uma passada rápida por cada uma delas. Quanto tempo eu tenho ainda? Quem está marcando aí para mim? Tem? Então tá. Adequação organizativa, é o primeiro ponto, né? Em julho do ano passado, e eu entendendo e aprendendo com vocês todos os dias, né, fizemos uma primeira passagem importante. E aí o que eu escutei foi o seguinte: presidente, diretoria, façam primeiro vocês, façam vocês na central e façam vocês na presidência, porque aí a gente vai começar a entender que o processo é sério. Legal, acho que é isso mesmo. E a gente procurou fazer, né? 54 cargos comissionados, ou enfim, cargos de gerenciamento na administração central, 30% a menos. Na presidência, tinham daqueles 8 cargos lá de comissionamento, né? Muito embora eu acho bastante pouco, perto do número de funcionários que a gente tem, mas cortamos também, cortamos 4 deles, 3 já saíram, 1 sai agora em dezembro. Ou seja, fizemos a nossa parte nesse processo. Vai ter uma segunda parte agora, né? A continuação do processo, que envolve as agências regionais também. Minimamente, vocês já sofreram a adequação, né? As agências já sofreram a adequação necessária em 2009. Apenas algum ajuste, inclusive que vocês estão solicitando, abre aqui, abre ali, enfim, rearranja, nada que vai mexer com o dia a dia. Nós passamos por um processo que eu acho que foi muito importante, de reafirmação de cada uma das agências regionais. Elas existem, precisam continuar, são importantes, então isso está superado. Apenas algum ajuste que vai acontecer, mas sem maiores preocupações, né? Otimização de custo de pessoal, pode passar mais um. Aqui tem um dado que eu acho que é bem legal, né? E que mostra que a gente já evoluiu. Vocês já fizeram, talvez a gente precisa fazer, talvez não, com certeza fazer mais rápido, mas vocês já fizeram. Olha só, nós temos hoje, comparado com os anos 80, 90, menos 52% de empregados, a capacidade instalada da empresa aumentou 290%, a demanda 520%, o DEC diminuiu 58%, então a gente já melhorou, E eu aproveito aqui para fazer uma reflexão, né, com vocês, que é um ponto de vista que eu defendo muito fortemente. Eu já escutei várias vezes, né, nós mesmos falamos o seguinte: porra, a Celesc já foi boa, a Celesc já prestou um bom serviço. E aí eu queria refletir com vocês, obviamente que eu respeito a opinião de todos, mas apenas refletir com vocês o seguinte: como é que pode, nós, há 15 anos atrás, tínhamos um DEC de 30 horas, hoje temos um DEC de 15 horas, como é que a gente pode estar pior do que estava? Como é que pode estar pior do que estava? Não pode. As pesquisas, né, que são feitas, e não pela Celesc, tá? Pesquisas feitas por várias organizações. Em janeiro e fevereiro, a FEComércio fez uma pesquisa, no auge do problema que nós vivemos, sobremaneira em Balneário Camboriú e em Florianópolis, né? Florianópolis, ruim, caindo tudo, não sei o que lá e tal, avaliaram 10 serviços públicos, 10 serviços. A Celesc foi o terceiro melhor avaliado com 75% de aprovação.
Em Balneário Camboriú, caindo, horrível, deck de 4 horas, né? 4 horas o deck de Balneário Camboriú, o melhor deck do estado. Mais horrível, né? Todo caindo, tudo e tal. Celesc, o segundo melhor serviço avaliado com 75% de aprovação. Foi feita uma pesquisa estadual, o governador mandou fazer, avaliando todos os serviços do estado de Santa Catarina. Para minha surpresa, nós, distribuição de energia, fomos o serviço melhor avaliado com 60% de avaliação pela população inteira. Mais do que o bombeiro, que normalmente é o que é melhor avaliado. Com 15% de crítica, o menor criticado também. Sempre tem espaço para... É claro que tem, e nós temos consciência disso. Mas o trabalho que vocês fazem é muito bom. Então, como é que a gente responde a pergunta, mas nós fomos bons, não somos mais? Percepção. A percepção das pessoas, da sociedade mudou, senhores. Hoje ninguém mais, Tairone, admite ficar 1 minuto sem energia. Hoje a propriedade rural lá está totalmente automatizada. Então o cara não admite mais ficar sem. Nós não admitimos ficar sem. Hoje tem Instagram, tem o que mais? Twitter, todo mundo o tempo todo está reclamando. Então a percepção mudou e nós temos que ter consciência disso. Repito e reafirmo. Tem espaço para melhorar, claro que tem, e nós sabemos e vamos discutir isso aqui. Agora, vamos olhar o que a gente fez de bom, né? Vamos enxergar as coisas positivas. Eu enxergo em vocês um baita de um grupo que trabalha com força, com garra, com determinação e que fez muito e que vai fazer muito mais. Eu vejo isso, espero que vocês também consigam ter essa percepção. Otimização do custo de pessoal, 3 pilares. Redução é um pilar. Realocação interna, outro pilar importante, e contratação. Pode passar. Esse slide aqui eu fiz questão de colocar para agradecer vocês. Aliás, eu tinha que estar muito mais aqui agradecendo do que falando outra coisa, né? Agradecer. Nós fizemos uma reestruturação liderada pelo Jair, pelo movimento sindical, por cada um dos funcionários, né, importantíssima, ao rediscutir plano de saúde, ao rediscutir plano previdenciário, ao rediscutir PCS, né, todas questões estruturais para a companhia, que vão fazer com que os nossos funcionários que entrem a partir de agora custem muito menos para a companhia no longo prazo. Isso é importante para a nossa readequação, isso é fundamental. Ninguém mexeu com nada agora, nós mexemos para o futuro, mas é um futuro que vai fazer com que a gente fique vivo. Então, quer dizer, eu só posso agradecer, porque a gente construiu mecanismos de troca muito importante. Pode passar, Vitor. Ali também tinha um outro ponto interessante, que foi o seguinte, né? E eu já dei esse exemplo várias vezes. 2010, 11, 12, claro que a gente fez muito, mas tem muito por fazer ainda, né? E eu vou pedir para vocês, né? Eu vou deixar aqui o meu recado também. Mas 10, 11, 12, só para a gente ter uma noção, nós crescemos 10% ao ano em verbas variáveis, ou seja, hora extra, sobremaneira, hora extra. Aí eu fiquei pensando, porra, não saiu ninguém da companhia em 10, 11, 12. Em 2013, saíram 753 pessoas da companhia, 200 colegas eletricistas. E ainda assim nós reduzimos 10% em hora extra. Começamos a gerenciar, né? Obrigado, começamos a gerenciar. Só que foi combinado com a ANEEL, e vocês vão ver mais pra frente, no plano feito, não por mim, tá? Não foi pela diretoria, foi por um grupo de funcionários que debateu com a ANEEL e botou lá um plano de recuperação da companhia, que nós temos que reduzir 16,5% esse ano. Está escrito lá, para renovar nossa concessão. No primeiro trimestre, vocês vão ver que cresceu 6, 7%. Temos um problema, temos que fazer isso funcionar, né? Bom, vamos lá. Atendimento comercial. A despeito de todas as críticas existentes, e elas são sempre muito bem-vindas, de novo, para a gente enxergar o processo, nós evoluímos, tá? O Cisconeto, com a equipe comercial, e cada um de vocês tem feito um trabalho muito bacana. O call center, que era um call center mesmo, como diz o nosso colega lá de São Miguel, o número era o seguinte, né? A ANEEL tem regras, tem metas, né? E nós temos que atender até 85% das ligações em até 30 segundos. Isso é o que diz o órgão regulador. Agosto, setembro do ano passado, nós atendíamos, sabe quanto? 30%. Era um caos mesmo, não tinha atendimento. Bom, nós estamos tentando fazer uma licitação desse processo há 2 anos, ela ainda não acabou. Mas nós tomamos uma decisão corajosa, o conselho nos apoiou e nós trocamos o prestador de serviço, né? Resumo da história, em abril desse ano, o nosso índice bateu 86%. Tem que melhorar ainda, mas bateu 86%. Depois de muito tempo, senhores, eu diria de alguns anos, nós conseguimos bater o índice do órgão regulador ANEEL. Puta, legal pra caramba, meu. Vamos vibrar, legal, bacana. Deu certo. Mas não deu certo só por causa do prestador de serviço. Deu certo por uma série de outras mudanças, né? Pode passar mais uma.
uma série de medidas que vocês implementaram novas que foram para a internet. Nós entendemos, né, e aprendemos que 60% dos atendimentos feitos nas lojas podem ser resolvidos pela internet. Pô, legal? Então, há mais ou menos 20 novos serviços que estão na internet aí funcionando. Ah, vai ser a solução dos problemas? Não, não vai ser. Mas é mais um caminho possível. Pode passar. Fora isso, né, a questão do SMS, como foi dito aqui, Cima Online, ninguém tem no Brasil, só nós, já estamos querendo copiar. Aqui tem um outro troço muito legal, que foi o Tyrone e o Dr. Herman que falaram, né? Nós, além de recebermos o SMS das pessoas que estão sem energia, nós mandamos o SMS para quem está sem energia. Bom, hoje dos 2.600.000 unidades consumidoras, já tem 900.000 cadastradas. Aí vocês podem perguntar, né? Mas por que vocês mandam? O cara já sabe que ele está sem energia. Não, ele pode não estar em casa, ele pode estar trabalhando na Celesc, ele fica mais um tempo lá trabalhando, ou ele pode visitar a mãe dele, ou ele pode fazer outra coisa. Então eu não tiro ele da vida dele. Segundo, se o cara sabe que eu, Celesc, sei que ele está sem energia, ele não liga mais para mim. Não liga, porque ele sabe que eu sei e eu vou agir. A ligação dele para mim, né, entope o call center, e segundo, me custa R$2 e alguma coisa, R$2,40. O meu SMS para o cara custou 0,04 centavos. Isso é eficiência. Isso é oportunidade de ganho para a empresa. Por R$2 num troço simples. Você imagina, cai um alimentador, fica lá 10.000 pessoas fora. Se dessas 10.000, 5.000 tiver cadastrada, olha o ganho de dinheiro que nós temos com uma ação simples. Ninguém no Brasil tem isso. Só a Celesc tem isso. E vocês fizeram. Pô, vocês fizeram, cara. Vocês têm isso forte na mão, né? Vamos lá, pode passar. Bom, também a parte dos consumidores do Grupo A, né, o nosso centro de operação da medição, muito legal, muito bacana, um processo novo, diferenciado, que está trazendo um ganho excepcional para a companhia, né? Quem daqui não conhece, eu sempre convido a ir lá, tanto ir na presidência, conhecer lá em cima o 5º andar, como ir lá no nosso centro de operação do sistema, centro de medição, é um troço muito legal, foram investidos R$10 milhões, em um ano isso aqui se pagou, né? Com retorno de fraude, com busca de novas lógicas, com realocação das pessoas que estavam disponíveis para esse processo, enfim, então foi muito bacana. Pode passar, Vitor, por favor. 5 minutos? Tá, vamos lá. Otimização logística, né? Tem algumas evoluções importantes, pode passar, pode passar. Vamos para frente. Pode passar. Já que tem 5 minutos, quero só mostrar resultado. Vamos lá. 2013, Jair, me dá mais 5 minutos. 2013, nós tivemos um ano difícil, vocês sabem disso. Começou com as questões ambientais, e eu preciso fazer um registro. A Celesc, ao longo da sua história, infelizmente não conseguiu se aperceber das mudanças ambientais às quais ela foi sujeita. Tanto isso é verdade que hoje apenas 25% das nossas subestações têm caixa separadora de água e óleo, ou seja, 75% não tem. Nós estamos fazendo um trabalho forte para, enfim, rearranjar todo esse processo, então, delicado. Passamos por toda essa questão das térmicas, se vocês quiserem, depois podem me perguntar, e eu respondo com muita tranquilidade esse processo, mas isso abalou o caixa, não só da Celesc, como das distribuidoras de uma forma geral, e fora isso, o plano da ANEEL, né? A ANEEL mandou um documento para nós, como mandou para outras 10 distribuidoras, dizendo o seguinte, olha, ou vocês se adequam, ou vocês vão ter dificuldade na renovação da concessão. E esse plano que nós estamos mostrando, plano diretor, plano Celesc 2030, ele vai muito em linha com todo esse processo. Vamos para frente. Resultados, tá? 2013, a receita cresceu. E cresceu, vocês vão ver que cresceu mais do que cresceu a média do país. Porra, legal. Aí alguém pode dizer o seguinte, não, mas cresceu porque cresceu o mercado, cresceu o consumo. Não. Cresceu porque o sistema estava ligado. Se não tivesse ligado, não teria consumo. Cresceu porque a área comercial não deixou ter gato, porque fez corte, porque... Cresceu porque vocês trabalharam, não cresceu porque o pessoal consumiu mais, não. Cresceu por trabalho de vocês. Legal, nós não crescíamos tanto assim. Por isso nós mudamos lá, ó. Teve uma rentabilidade importante, as coisas voltaram a funcionar. Bacana, vai. Nosso custo de pessoal diminuiu. Fruto do PDV, é verdade, mas diminuiu. Aquilo que era considerado o maior problema da empresa diminuiu, porque nós construímos ações estruturais, vocês me ajudaram, vocês ajudaram a diretoria, o conselho, e as coisas estão funcionando. O nosso serviço cresceu, é um processo de transição natural. Nós temos um compromisso com vocês, eu tenho, a diretoria tem, de primarização daquilo que a gente combinou. Cara, hoje já está aprovado no conselho de administração toda a contratação dos colegas eletricistas conforme o GT Força de Trabalho.
Porra, legal, é um ganho, no final do ano está todo mundo dentro da empresa. Depois, atendentes, é o segundo passo. Tivemos uma discussão agora em abril, né? Foi em abril, contratação de 100 atendentes, falta um segundo passo. Em 60, 90 dias nós vamos discutir de novo. Vamos trazer todo mundo para dentro. Tem que contratar mais engenheiro, tem que contratar mais técnico para fazer projeto, como disse o nosso colega aqui. Legal! Cara, esse para mim foi um trabalho, um dos mais bonitos e importantes que nós fizemos dentro da empresa. Um GT que mostrou qual deveria ser a quantidade de funcionários em cada uma das áreas. E nós vamos cumprir. Vamos cumprir. Agora, bicho, não dá para fazer de uma hora para outra, não dá para fazer de hoje para amanhã. Eu preciso que vocês compreendam disso. A empresa é uma empresa não política na política partidária, mas na arte do relacionamento. As pessoas querem ser escutadas. Como vocês querem, os conselheiros também querem. Nós precisamos conversar, mostrar o que é, dar resultado, ou seja, é uma construção. Eu tenho certeza absoluta, como eu tinha, que iriam aprovar os nossos colegas eletricistas, né? E aprovou, porque eu acredito no que nós estamos fazendo. Tem coerência o que nós estamos fazendo. Faz sentido o encadeamento que nós estamos dando para essa empresa, né? Enfim, caiu o material. Aqui cresceu muito uma conta chamada Outros, que é provisão, né? Acabou tendo uma série de falências lá em Santa Catarina, ou aqui em Santa Catarina, e nós temos que passar para provisão. Ou seja, não é nosso gerenciamento esse processo, né? Tivemos azar nesse sentido. Então, os nossos custos de PMSO, né, o nosso custo de tocar a empresa no dia a dia, ele está mapeado, ele tem uma lógica e ele pode ser controlado adequadamente. Vamos para frente. Pode passar, Vitor. Vai passando aí. Pode ir. Pode ir. Bom, só como último comentário meu, é bastante simples, né? Plano da ANEEL. Plano da ANEEL. Ontem nós tivemos uma apresentação na Administração Central, anteontem, quarta, mostrando um pouco disso, né? Como foi o primeiro trimestre? A ANEEL vai avaliar a gente, senhores, a cada 3 meses. Ela vem aqui e olha, bicho, tu me disse que era A, tu tem que fazer A, né? E ela vai controlando isso. Então, quando a gente olha os indicadores de dívida, né? A gente percebe que nós ficamos muito próximos daquilo que nós combinamos com a ANEEL, né? Agora, despesa de pessoal, 2% acima, recuperável, legal, estamos controlável. Despesa de MSO, ainda mostra um crescimento, aqui nós temos que olhar. Enfim, então são processos que nós vamos administrar todos os dias. Passa para mim, Vitor. O ponto principal só que eu queria comentar é o seguinte ainda, né? Aqui tem um dado de verbas variáveis, né? Como eu disse para vocês, nós tínhamos compromisso com o regulador de reduzir 16,5%. Não fui eu que fiz esse compromisso. Colegas celesquianos fizeram o plano e assim definiram com o órgão regulador. Nós crescemos, e crescemos bem. Eu até compreendo, janeiro foi ruim, fevereiro foi ruim, né? Nós tivemos que trabalhar muito, fora de período. Eu acho que dá para explicar. Agora, para frente, senhores, nós vamos ter um desafio enorme para buscar esse processo. E é um compromisso nosso, como um todo, relativamente a esse assunto, né? Pode passar, Vitor. Tá bom. Então, para onde vai nos levar o plano? Minha percepção, sustentabilidade econômica financeira da companhia, nós vamos nos adequar, nós naturalmente vamos ter a renovação da nossa concessão e nós vamos continuar tendo a Celesc pública com isso, que é o que a gente quer, vai ser competitiva, vai ser forte, vai ser transparente, né? E termino com aquilo que eu tenho mais coisas para falar, mas eu tenho certeza que as perguntas virão e eu vou poder encaixar aí as minhas falas nas respostas, né? Nós podemos divergir num monte de coisa, no time de futebol, na religião, mas cada um de nós aqui tem a Celesc no coração. Cada um de nós aqui quer fazer o melhor para essa empresa. Eu acredito nisso, confio nisso, né? E independente de qualquer tipo de coloração, eu conto com o apoio de vocês, do mesmo jeito que quero me deixar muito à disposição, eu como toda a diretoria que está aqui, para que a gente possa construir um futuro melhor. Obrigado, valeu.